Na verdade, são várias estruturas para fazer live. E tem que ter um roteiro. Esse roteiro pode ser perguntas e respostas, né? É uma estrutura boa para poder fazer live. Então, assim, é você ter ali em mente, né, um assunto, um tema, e eu trabalho muito com o tema do seu avatar. Se a gente abre a nossa internet, ou o nosso canal, seja no YouTube, seja no Instagram, ou no Facebook, onde você está nas mídias, e cada dia você fala algo diferente, com um público diferente, as pessoas começam a não querer te seguir. Porque elas falam assim, uma hora a Patrícia tá falando para médico, uma hora tá falando para psicólogo, uma hora tá falando para dentista, uma hora tá falando para outro público. E aí elas ficam assim, mas como é que eu vou consumir esse conteúdo? Se esse conteúdo é para mim, não é. Então é interessante vocês terem um tema central que seja ligado ao seu nicho, né, ao seu avatar, ao seu propósito, que as pessoas entendam que se elas abrirem aquele canal ali, elas vão escutar aquele tipo de conteúdo. Então a primeira coisa é essa. Então, vocês podem fazer, por exemplo, uma estrutura de perguntas e respostas. Você está em dupla, e aí você faz um script daquele tema, que você, na verdade, você não vai ficar lendo, né? Mas você já tem ali algumas perguntas em mente, que a outra pessoa vai responder, ou que você mesma vai responder. Então, por exemplo, se você for falar de ansiedade, você pode falar, as pessoas me perguntam muito, qual que é a diferença da ansiedade para depressão? Aí você vai dialogando sobre aquilo ali. Quando que a gente precisa de medicar? O psicólogo medica ou é só o médico? Aí você vai respondendo aquela pergunta. Então esse tema é um tema perguntas e respostas e é um tema até mais fácil de vocês trabalharem, porque é só vocês terem uma noção dessas perguntas e vocês vão, né, anote antes, estude o que vocês vão falar, aprofunda aquele assunto e vocês podem fazer de perguntas e respostas. Agora, uma outra forma de fazer, que é muito interessante até para palestras, não precisa de ser só live, pode ser para gravar vídeo, pode ser para poder dar palestra em empresa, para poder escrever textos na internet também. Essa estrutura vale muito a pena, que é o quê? Ou você vai falar de uma oportunidade, que é algo ali para o seu avatar que ele não está enxergando, que é um ponto cego, ou você vai falar de uma dor, de um desafio, ou de um sofrimento, vamos pensar assim, um obstáculo. Então, você escolhe o que você quer falar primeiro, se é alguma coisa de oportunidade ou uma dificuldade. Vou dar um exemplo prático. Se fosse eu falar aqui para psicólogo, se eu for falar de oportunidade, que é o meu tema que eu trabalho, né, que, por exemplo, da Semana Empreender com Propósito, como aumentar seu resultado sem lotar a agenda. Isso é uma oportunidade. Então, é um tema. Se eu fosse falar de um tema que não é oportunidade, que é uma dificuldade do meu avatar, eu poderia falar assim, você tem medo de falar em público? Eu estou falando da dificuldade dele, é o meu tema, medo de falar em público. Então, você vai falar de uma oportunidade para o seu avatar ou você vai falar de uma dificuldade. Então, por aí vocês já entenderam que sempre vocês têm que entender qual que é o público-alvo, qual que é o nicho, para vocês conseguirem dialogar com aquele tema que eles vão querer aprender o que você vai trazer. Depois que você fala da oportunidade ou você fala da questão do desafio, você vai falar também da questão por que acontece isso. Se eu falo para vocês aqui, olha, como aumentar, né, seu resultado sem lotar a agenda, eu tenho que contar por que esse tema é importante. Então vocês vão explicar, esse tema é interessante porque a maioria dos psicólogos tem um ponto cego, eles acreditam que tem que entregar os cartões de visitas e que isso vai ser o suficiente para aumentar o resultado deles. E eles acham que a agenda tem que estar lotada e enchem de horários só sociais, às vezes não pensam na questão mesmo deles se posicionarem para ter uma rentabilidade e eles não fazem produtos. Então vocês estão percebendo que eu estou falando por que acontece isso. É uma oportunidade, o tema, mas eu mostro ali o que acontece por trás desse tema, o que as pessoas pensam sobre eles, no caso meu é psicólogo. Aí depois, então, nós já falamos aí do tema, que pode ser uma oportunidade ou pode ser uma dificuldade do avatar. O outro ponto é você mostrar por que isso acontece, que eu acabei de falar aqui agora. Aí você pode falar um ponto de conexão com a sua história ou não, mas você vai falar por que isso acontece. E aí você vai falar a causa. Essa causa, você pode trazer alguma pesquisa, um trecho de uma reportagem sobre aquele assunto. Por exemplo, se eu falar da questão de conciliar carreira e maternidade, se for minha oportunidade, eu falar assim, como conciliar carreira e maternidade, se for oportunidade. Aí eu falo lá o porquê que eu tô falando desse tema. Esse tema é muito interessante porque a maioria das mães abandonam o emprego, depois ficam frustradas,
ficando só em casa e na verdade elas querem ter reconhecimento profissional. Aí o terceiro é a causa. Então, o terceiro ponto que vocês têm, se vocês quiserem fazer um resuminho aí para quem está chegando depois, podem fazer, tá? Primeiro é o tema, que é oportunidade ou uma dificuldade. Segundo, vocês vão explicar por que vocês estão falando daquilo ali, por que aquilo é uma oportunidade ou por que aquilo é uma dificuldade. Vocês vão explicar por quê. Depois vocês vão falar a causa. A terceira coisa, a causa. A causa, vocês vão colocar dados científicos. O que é dados científicos? Vocês vão fazer um estudo e vão ver dentro da biografia o que fala sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se eu estivesse falando de medo de falar em público, eu ia falar assim, ó, 40% das pessoas têm medo de falar em público. Então, eles têm mais medo de falar em público do que o medo da morte. Tem pesquisas em tais lugares que apontam isso. Então, você tem que trazer um dado, uma causa, para as pessoas pensarem assim, nossa, eu passo por isso e eu nem sei. Ou então, se eu fosse falar de carreira e maternidade, 30% das mulheres abandonam a carreira quando são mães. E elas depois ficam frustradas. Então, segundo a pesquisa X. Então, vocês citam ali algum dado científico, alguma questão que vocês querem se basear, até para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. E aí, depois, o que vocês vão fazer? Depois que citou essa causa, vocês vão contar uma história. Ah, Patrícia, mas que história é essa? A história pode ser uma metáfora. Vocês vão começar a contar, histórias conectam. A gente tem que pensar que se você contar um case, às vezes, de um caso clínico, sem citar nome, ou você pode falar de um estudo que você fez sobre aquele assunto para poder mostrar uma história, ou você pode contar a sua própria história, né? Você contar a sua história, que a gente chama até de jornada de herói, né? De você, às vezes, contar como que a sua história conecta com aquele tema que você está trabalhando. Então, no exemplo da Semana Empreender, quando eu contei a minha história, né, que vocês viram a aula 1, muitas pessoas me deram feedback, falaram assim, Patrícia, sua história é exatamente como a minha, tem vários pontos de conexão, você passou por isso, eu também passei, eu tenho essa dificuldade. Então, assim, por quê? Porque as histórias conectam, as histórias fazem a gente mostrar para as pessoas que a gente tem dificuldade, que a gente superou ou que a gente vai superar. Então, isso conecta muito. Então, quando você vai fazer uma palestra, uma live, você tem que contar a sua história. É lógico que eu tô fazendo um trecho aqui, né? Tem muito mais coisas do que isso aqui, porque a gente tá numa live que, deixa eu ver que a Silvana me explicou aqui para eu não ficar mais. 25 minutos. A Silvana me explicou, nunca mais eu esqueço do horário aqui. Então, as histórias. Então, quando você está numa live, pense o seguinte. Se eu for falar de medo, e aí você tem que ter integridade, vocês não podem inventar mentira, né? Porque aí já era, né? Então, mentira eu não sou a favor. Vocês têm que falar algo verdadeiro, da história de vocês. Vocês vão ver se existe algum ponto de conexão da história de vocês com aquele assunto que vocês querem falar. Então, se eu estou falando de medo de falar em público, por exemplo, eu vou pegar algum trecho meu que me deu um branco numa apresentação, que eu tive muito medo, e foi verdade, né? E vou falar de como que eu venci esse medo, ou o constrangimento que foi eu passar por aquele medo e ter travado, né? E hoje eu faço palestra, eu ajudo pessoas nessa situação. Então, assim, você vai mostrar o ponto de conexão seu com aquele tema da live. E aí o psicólogo tem uma dúvida cruel, mas Patrícia, eu vou me expor, mas Patrícia, eu não quero que as pessoas saibam minha fraqueza, mas Patrícia, eu sou psicóloga, eu tenho que ser super mulher, né? Eu tenho que ser, não posso mostrar que eu tenho dificuldades, senão as pessoas não vão querer ser atendidas por mim. Gente, não é isso. É lógico que vocês têm que se preservar, não é qualquer pessoa, né? Eu sou uma pessoa eu acho que eu sou muito reservada até, né? Vocês não me veem postando toda hora assim, coisas de família, até que eu gosto, né? Às vezes a gente tem orgulho, né, dos filhos da gente, tudo, mas eu sou até reservada demais. Mas quem não é visto não é lembrado, e nós psicólogos precisamos de nos posicionar. E a gente pode se posicionar de uma maneira séria, né? Através de conteúdos bons, através de textos, de artigos para as pessoas se inspirarem com o nosso conteúdo, de acordo com aquele tema que a gente vai falar. Então não é só sobre a gente, é sobre quem a gente quer ajudar. Então, quando a gente conta a nossa história, as pessoas conectam muito mais de ver que a gente é ser humano do que se a gente mostrar que a gente só tem aquela couraça ali de perfeição e aí a gente é intocável.
Ah, aquela pessoa só fica ali arrumadinha, falando, bonitinha, nunca passou por nada, nunca teve medo. Então, se ela não vai conseguir me ensinar, ela não vai conseguir fazer psicoterapia comigo, porque ela não sabe o que eu estou sentindo. Não quer dizer que a gente tem que passar por tudo para ajudar as pessoas. Se fosse assim, eu teria que ter tido depressão, eu teria que ter tido vários sintomas, né, de transtornos para eu poder atender como psicóloga. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se por acaso aquele tema que você for tratar tiver algum ponto de conexão da sua história, seja de um paciente, de um caso clínico ou de alguma situação mesmo sua, da sua família, que você pode ali citar, isso conecta, porque as pessoas vão sentir assim, ó, ela é como eu, né? Ela é gente, ela sabe que eu passei, porque ela já passou por aquilo ali. Então a gente conta histórias que conectam com aquele tema. Então, vocês têm que entender como que é, vocês têm que ter esse processo de autoconhecimento. É uma questão que eu ensino para as meninas, de fazer a jornada delas, de autoconhecimento, esses fatos da vida, como que a gente pode conectar com as pessoas. Então, assim, é todo um processo para a gente chegar lá, mas eu estou dando esse resumo aqui. E aí, depois da história, a gente vem para uma parte que chama motivação. A colega que está fazendo resumo aí pode colocar, eu copiar e colar, nem sei se aqui nos comentários dá. Que ela até escreveu para a gente, a Feliciana, ó, tema, o porquê daquele tema, a causa, que são os dados estatísticos, né, que a gente vai trazer, e história. Depois da história, o ponto 5 é motivação. Motivação é o quê? Na verdade, minto, recapitula, depois do 5 você vai dar um passo, tá? Um passo. Um passo é, numa live, por exemplo, não dá para poder falar uma estrutura de palestra de uma forma completa, porque o tempo é curto. Mas eu posso dar um passo, por exemplo, eu estou dando um passo aqui para vocês, eu estou mostrando como fazer, mas tem muito mais outras coisas. Então, quando vocês abrem um tema de uma palestra ou de uma live, é interessante vocês darem essa, a gente chama assim de exemplo, né, prático para as pessoas. As pessoas têm que sair dali querendo anotar. Vocês não estão anotando aí, a Feliciana não está anotando, muitas pessoas estão prestando atenção. As pessoas têm que sair querendo anotar alguma coisa, porque você falou alguma coisa útil. Então, quando você faz uma estrutura, pense nisso. O que eu posso entregar para as pessoas que vai gerar uma transformação, que vai gerar uma informação, uma dica, alguma coisa que elas podem levar para a vida dela. Então, se vocês estão falando de ansiedade, quem trabalha, por exemplo, com teoria do esquema, terapia do esquema, pode falar de meditação, né, alguma técnica de respiração, para falar de ansiedade. É uma técnica só que você vai mostrar. Você não vai mostrar, né? Assim, não tem como você mostrar tudo. Então, você pode mostrar alguma degustação, ou algum passo, algo para a pessoa aprender melhor sobre aquele tema que você está trabalhando. Então, falamos de tema, o porquê, a causa, as histórias, e agora a gente falou de um passo, né? Ou um método. A gente chama de método, né? Qual que é o método que eu vou ensinar hoje? O método é algum passo, algo que a pessoa vai se movimentar sobre aquele tema. Ah, estou falando de medo de falar em público? Deixa eu dar um passo para a pessoa falar, não ter medo de falar em público. Eu estou falando de aumentar a produtividade? Eu vou dar um passo para a pessoa aumentar a produtividade dela. E aí depois do passo é a motivação, que é o 6º item. A motivação. A motivação é vocês mostrarem para as pessoas que do jeito que elas estão, não dá para ficar mais. Né? É como se tivesse assim, por exemplo, lá na Semana Empreender, que eu falei para as pessoas. Vocês têm 3 opções que eu falei no final, né? Ou vocês pegam esse conhecimento todo, engaveta e finge que não está acontecendo nada, continua a sua vida normal. Ou vocês tentam montar esse quebra-cabeça e vão gastar anos e muito dinheiro, porque a gente joga dinheiro fora, porque a gente não consegue montar esse quebra-cabeça de uma forma fácil, porque eu construí um método, então imagina, pra vocês construírem um método vai demorar muitos e muito tempo. E o 3º passo que eu dei opção é as pessoas a matricularem e me ajudar com que eu possa mentorá-las para elas conseguirem o resultado mais rápido, né? Porque eu sei o caminho. Então, quando eu faço isso, eu estou dando uma motivação para as pessoas agirem. Eu estou mostrando o motivo. Então, quando vocês fazem uma live, ou um tema, uma palestra, vocês têm que dar uma motivação para as pessoas saírem daquela zona ali que elas estão. Se vocês estão falando de produtividade, vocês têm que dar algo para as pessoas ali se motivarem para parar de procrastinar, para serem produtivas. Se eu estou falando de medo de falar em público, no final eu tenho que dar uma motivação para as pessoas pararem de ter medo. A motivação é o quê?
Vocês levarem a mensagem para o mundo, tem muitas pessoas precisando ser ouvidas, você pode ajudar muito mais pessoas e você vai ficar ocultando o seu brilho até quando? Até quando que você vai se esconder? E tem até aquela analogia, né, que os bons, eles ofuscam o brilho e o mal prevalece, né? O mal, ele faz muito mais barulho, isso eu acho que até é bíblico também. O mal, ele faz muito mais barulho e os tímidos são os bons. E aí, por que nós vamos ficar tímidos se a gente pode levar luz para a vida das pessoas? Através do nosso conhecimento, nossa informação, da nossa ciência, que é a psicologia. Então, eu estou dando exemplo aqui de motivação. Você vai dar essa motivação para a pessoa ali querer sair daquela dificuldade que ela está. Ou mostrar para ela que aquela oportunidade é muito boa, que ela tem que alcançar aquela oportunidade. E aí, no final dessa palestra, ou da live que vocês vão estar falando, que a gente vai fazer, chama chamada de ação, né? Ou CTA, Call to Action, é uma chamada de ação. Nós temos que, no final, fazer algo que faça as pessoas se movimentarem, né? Por exemplo, a minha chamada de ação poderia ser assim, gente, me siga aqui no Instagram, no final da minha live. Ou poderia ser assim, olha, participe do meu canal de Telegram. Poderia ser uma chamada minha. Ou então, gente, vamos participar da Semana Empreender com Propósito, que já até terminou, né? Tô falando assim, mas ela terminou domingo. Agora a gente tá com as matrículas abertas. Então, minha chamada de ação é matricule-se no método Equilíbrio Carreira e Família, né? É uma chamada de ação. Ou poderia ser participe da minha lista de transmissão. Ou então uma frase. Não precisa se chamar para nada. Pode ser uma frase. A minha frase é permita-se ir além a cada dia. Que eu instigo as pessoas a crescerem, a buscar mais informações, a se transformarem, a sair da zona de conforto. E aí vocês podem criar uma frase de vocês, uma frase que tem a ver com o tema que vocês estão trabalhando, para poder inspirar as pessoas. Então vocês percebem que tem milhões de formas de fazer, né? Tem outras formas de escrever, ou de fazer palestra, ou de fazer live. Mas eu estou falando uma aqui que funciona, que se vocês decorarem essa estrutura, se qualquer lugar que alguém falar assim, faz uma palestra pra gente aqui e você não estiver preparada, com essa estrutura você faz qualquer palestra na sua cabeça. Você anota ali rapidinho, o tema que ela me pediu, qual que é o motivo que eu vou falar isso aqui, meu porquê, qual que é a causa, deixa eu estudar rapidinho aqui a causa, qual que depois da causa, qual que é a história, depois da história, que eu vou poder contar minha história, uma história de um case, uma metáfora, alguma coisa para exemplificar, eu vou falar de um passo, ou um método, um passo que eu vou dar. Depois disso, eu vou falar de quê? Eu vou falar do motivo, por que as pessoas têm que sair daquela situação. E no final eu vou fazer a chamada de ação. Então, quando você faz isso, você consegue fazer qualquer palestra, porque você vai tendo esse roteiro na cabeça, você vai respondendo mentalmente e vai fazendo a palestra. E também você vai conseguir improvisar. Não é legal improvisar, mas se tiver que improvisar, você vai conseguir. Então fica muito mais, vocês vão ter mais segurança. Quando a gente tem técnica, gente, o que acontece? Você fica mais tranquila, né? A técnica dá pra gente um conforto de saber o que vem depois. Então, por mais que a gente tenha medo, né? Às vezes eu até falo com as alunas, dependendo do que eu vou fazer, eu tenho medo até hoje, eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo. Teve uma vez, eu até contei aqui na live, eu vou fazer uma live que eu faço na quarta-feira, né? Mentoria ao vivo. E essa quarta-feira tem que ter, gente, mentoria ao vivo. Aí eu fui fazer mentoria ao vivo a primeira vez, porque eu só fazia no presencial, né? Online, individual, com aluno e tudo mais. Mas eu resolvi trazer isso pra internet, ao vivo, assim, chamar uma pessoa do nada. E dá medo, né? Porque, tipo assim, você vai chamar uma pessoa que você nunca conversou, e às vezes as pessoas vão ter medo de entrar, vão ficar com vergonha. Então você passa várias questões na nossa cabeça e é normal a gente ter medo de fazer algo novo, é muito natural. Só que a gente tem duas opções, é travar, né, e ficar adiando, procrastinando, não vou fazer não vou fazer não, porque é difícil, porque vai dar errado. Ou você pegar e ir com medo mesmo. Você pega o seu medo e vai. E aí eu falo muito da questão de você ir com a alma, né, com o coração. Você tem que pensar na sua intenção. O que você quer com aquilo ali que você vai fazer? Você quer, igual no meu caso, eu queria ajudar pessoas. Eu queria que eu pudesse tocar o coração de alguém que entrasse aqui para a pessoa mudar a vida dela, para mudar os conceitos dela sobre algo que ela tinha, para ela crescer. Então foi uma forma que eu venci o meu medo. Então o importante para mim era a minha intenção e não sobre se vai dar certo, se vai dar errado.
E aí você tem que pensar no plano B, né? Você tem que sempre ir preparado, porque é uma forma também da gente vencer o medo, é você pensar nas alternativas. As minhas alternativas quando eu fui fazer a primeira vez, é exatamente, Ana Paula, pegar, jogar o chapéu e ir. O medo é assim, não tem outra forma não, né? Todos nós temos medo. Não tem medo, não tem como ele deixar de existir. Ele é até um combustível para a gente poder se movimentar, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, quando eu fui essa questão de falar, né, do medo, que a colega está falando aqui, que não consegui nem gravar um vídeo para meu stand. Ah, mas é difícil mesmo. A primeira vez que eu fui gravar o vídeo, eu postei uma foto minha assim, ó, vem novidades por aí. Aí depois que eu postei, eu falei, gente, agora tem que gravar, não quero me ver. Eu tive que gravar, porque eu postei, eu fiz um compromisso público. Então, quando vocês estiverem com medo de alguma coisa, faça um compromisso público, que ajuda também a gente destravar, a gente vencer o medo. E aí, se você tiver que passar essa mensagem sua, seja no vídeo, igual a colega está falando, você vai fazer uma live, o que importa é a intenção, né? O que a gente quer com aquilo ali. E não é sobre a gente, é sobre as pessoas que a gente quer ajudar. Aí você consegue silenciar um pouquinho, né, esses sabotadores que vêm na nossa mente. Ah, eu sou inapropriada. Ah, eu vou falar bobagem. O que as pessoas vão achar? Tem pessoas que têm pânico da internet, né? Acham que só tem hater aqui, que vão atrapalhar, que vão falar isso, que vão dizer. Tem, gente, tem. Todo lugar tem problema, não é só, né, em outros lugares não. Na internet tem seus problemas também, mas tem a parte muito boa, né? Tem partes interessantes também, que a gente tem que levar conhecimento, levar informação, levar ciência, fazer as pessoas nos conhecerem, né? E é outra coisa, isso aqui que eu estou fazendo com live é igual andar de bicicleta. No início você fica morrendo de medo, você trava e você não quer ir e você gasta muita energia para começar, mas depois é assim, eu para preparar uma live em 10 minutinhos eu preparo, porque eu não tenho medo mais. Então, porque é só eu pensar num roteiro, o que eu quero falar, resgato alguma informação e falo. Mas antes eu ficava 3 dias para poder elaborar alguma coisa que eu ia falar. E ficava com medo, e gastava muito tempo, e aí procrastinava. É assim, mas de tanto fazer, você destrava, você já fica mais preparada para aquela atividade. Isso em tudo na nossa vida. Então não tenha medo de começar. Se o seu problema é começar na clínica, que você às vezes está no início de uma carreira, ou que você está mudando de uma carreira para vir para a clínica, seja qual é a situação sua, o medo só vai fazer você afastar do seu sonho. Então, é ir com medo mesmo, sabe? É se jogar. Por exemplo, as meninas que estão na minha aula, eu tô amando, porque elas estão super empolgadas para poder mudar os rumos da psicologia. Elas querem, né, empreender com propósito, ajudar mais pessoas, estão empenhadas. Então, isso que é importante. É a gente ter sangue nos olhos, sabe? Assim, de amor, de o que faz, de querer muito. Isso é muito importante. Que aí o medo a gente vai distanciar ele um pouquinho. O conteúdo, o que acontece, Denise? Sabe o que eu fazia no início? Eu colocava, igual eu tenho um suporte aqui para colocar o celular, mas antes eu colocava ele encostado mesmo assim, na parede, né? Não tem que ter suporte, você pode colocar do jeito que você quiser. Livros, e ele deixa ele na altura do seu rosto e põe ele encostado. Então, assim, é só você botar na altura do seu rosto. E aí, perto do seu rosto, você, por exemplo, se eu tivesse com uma folha aqui do lado, ó, não dá pra vocês verem que eu tava olhando, ó, de vez em quando eu poderia estar olhando, ó, no roteiro e-mail aqui. Eu colava aqui do meu lado. Hoje eu não uso mais, a não ser que é um tema que eu preciso passar mais informação. Então, é a gente, às vezes, colocar um roteirinho. E não tem nada a ver, não. Fala, gente, deixa eu só pegar minhas anotações aqui pra ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Ó, eu já fiz várias lives assim. Tem hora que eu compartilho a tela, eu ponho aqui uma fotozinha com um texto e compartilho e dou live. Então, dependendo do assunto, se um assunto precisar de mais informações, pode pegar a anotação. O que importa é o conteúdo, a sua mensagem, o que você quer ajudar as pessoas. E se o conteúdo for interessante, as pessoas vão querer te ouvir. Não é porque você vai ler, porque vai ter um script. É até legal, porque tem gente que dá live, gente, com PowerPoint. Põe o computador na frente assim, ó. Vamos supor que meu computador estivesse aqui, ó. Eu tô olhando para ele, ó. Vocês não iam conseguir ver que eu estava olhando para ele. Eu tô com o computador aqui, com aquele passador. Vamos supor que eu tô com o passador, olhando, dando a live e olhando, dando a live e olhando. Assim, dá para fazer uma live super legal. Porque vocês vão ter um conteúdo, porque com a apresentação em PowerPoint vocês vão falar com mais propriedade, aprofundar mais do que às vezes improvisar. E tá tudo bem, o importante é o conteúdo, né? E aí você transmitir emoção também, assim, se você, igual falando as histórias, né? Não ficar aquela coisa assim,
só apontando que o outro tem. Ah, o outro que tem ansiedade, é o outro que tem depressão. Não. Tenta contar histórias, conectar as pessoas com a realidade de que vocês já atuam, para elas conseguirem ver que você também é ser humano, que você tem, né, as suas dificuldades, que isso é muito genuíno. As pessoas querem ver que a gente é de carne, né? Elas não querem saber se a gente é intocável, elas querem saber assim, ó, essa pessoa é gente igual eu, então eu vou confiar, as pessoas querem isso. Que lindo. Mas vocês vão fazer muitas lives agora com essa estrutura que eu falei, tenho certeza. Quais os temas das lives que vocês vão fazer, gente? Conta aqui pra mim o que vocês estão pensando aí. Eu divulgava, eu tinha até medo de divulgar, porque a gente é assim, né? Faz lá igual as alunas que começam a fazer live, elas brincam comigo. Eu não vou divulgar pra ninguém, porque as primeiras a gente fica com medo, né? Então eu abri o Instagram na cara e coragem, e na verdade a primeira que eu fiz foi em dupla. Isso ajuda demais. Por isso que as alunas, eu tenho exercício com elas, que eu coloco elas para fazer em dupla, faz comigo, faz com outra aluna, porque isso dá muita segurança, porque um bate-papo, né, fica mais tranquilo. Aí quando você desperta para fazer isso, você, nossa, é tão gostoso, eu vou fazer mais. Aí você quer fazer mais e mais, às vezes você já faz sozinha. E quando eu fazia, que as pessoas têm uma objeção, né? Ah, mas se eu abrir a live e não tiver ninguém para me escutar, não é verdade? A gente não fica com medo de não ter ninguém? Mas o que é? Olha para você ver como que é o cérebro da gente, né? Se você ficar pensando nisso, você vai ficar sem graça, você vai travar, você não vai falar. Mas você tem que pensar igual eu penso. Eu penso o seguinte, se eu abrir essa live aqui e não tiver ninguém, para mim não tem importância. Por quê? Porque essa live vai ficar gravada, ela vai ser um conteúdo para mim. Eu vou depois editar e vai virar vídeos de conteúdos nas mídias sociais. Então eu não estou perdendo meu tempo, eu estou gravando conteúdo como se eu estivesse dando uma palestra, depois eu consigo divulgar esse conteúdo meu para outras pessoas que não estavam ali naquele momento e tá tudo bem. Então é você abrir a live com cara e coragem mesmo, aproveitar que vai ser gravado. A melhor forma de gravar vídeo é live, porque você não tem que editar, porque você não tem que ficar preparando e de ficar roteirizando ali, aquela confusão toda, e se prepara. Não, a live abriu, você já está salva, você não tem que ficar transferindo para outro arquivo, gastando pacote de dados de imagem. Então eu acho super, já está salva no feed, já vai para o IGVT, você não tem que subir vídeo, porque subir vídeo é uma confusão. Então é a melhor forma de você gravar conteúdo. Então eu penso o seguinte, se não tiver ninguém, não tem importância. E se tiver uma pessoa, ótimo, e vai cada dia mais. Aí você pode pedir as pessoas para chamar os colegas, para assistir aquele assunto se eles gostaram, igual no final não falei de CTA. Você pode falar, olha, gente, se vocês gostaram desse tema, eu estou sempre trabalhando dessa forma, é bom ter consistência, né? Toda segunda-feira eu faço a live, ou toda terça-feira, ou se é todo dia, aí vocês veem no dia o horário sempre fixo, para as pessoas acostumarem. Por quê? É igual um canal de TV. Se eu sei que a Patrícia está aqui todo dia às 21 horas, se eu estiver passando lá e ver que ela está lá, vou lá para ver o que ela está falando, ainda mais porque ela fala de psicólogos. Agora, se a Patrícia, eu passo aqui, ela está falando de uma coisa, passa outro dia, ela está falando de outra completamente diferente. No outro dia, ela está falando aí fica sem graça. Então, você tem que ter o tema que você resolve, é a dor do seu avatar, que é do seu público-alvo. E você tem que, eu falo muito no curso, de você começar a produzir conteúdos infinitos. Ô, gente, teve uma colega minha que ficou boba comigo, que eu peguei um caderno, e eu até falo isso no curso, né, que é 365 dias de conteúdo no ano. Eu ensino as meninas a fazer, que é conteúdos infinitos. Por quê? Porque você vai estudar tanto o seu público, seu nicho, que você vai saber o que você vai escrever para ele, os temas. Você vai ter como fazer, você tem técnicas para isso. Então, você fica mais segura. E aí você tem que ser uma incansável para fazer aquilo ali. Você tem que sempre bater naquela tecla. Eu tenho um calendário que eu sempre olho, peraí, hoje era dia de eu falar o quê? Eu posso mudar? Não posso? Tá repetindo? Tem alguma dúvida que meu público tá perguntando que eu não tô respondendo? Aí você sempre anota essas questões. Gente, no início dá trabalho, mas depois flui, né? E vocês não precisam fazer todos os dias, pode fazer de 15, eu comecei de 15 dias, e olhe lá, mas eu comecei de 15 em 15 dias, aí depois fiz uma vez por mês, eu tava achando que tava muito espaçado, aí voltei para 15 dias, depois fui para uma vez por semana, e depois eu entrei na live diária, que é mais difícil, porque você tem que ter disciplina, né? Você tem que abrir mão, você tem que estar ali, é um compromisso que você tem. Mas eu gosto de fazer. Mas você não precisa de ser assim, de ter todos os dias. Se tiver, ótimo. Se não tiver, pelo menos uma vez por semana. Não deu ainda uma vez por semana?
que você faça de 15 em 15 dias, mas faça. Porque quem não é visto não é lembrado, as pessoas querem saber quem você é. E a gente, como psicólogo, a gente tem autoridade, gente, psicólogo, a gente tem inocência do conhecimento, sabe? A gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. A gente pensa assim, o senso comum sabe. Não. Nós temos estudos, a gente estudou as teorias do comportamento, a gente entende muito mais a alma humana, a gente tem todos os conceitos, né, da faculdade ou do seu campo de atuação que vocês podem trazer para as pessoas para iluminar a vida delas. Não precisa falar rebuscado. Se você falar rebuscado, você vai atrair pessoas que é daquele linguajar. Se você quiser atrair um público acadêmico, aí você fala rebuscado. Agora, se você quiser alcançar o seu paciente, o seu cliente, o que é o seu cliente ideal, você tem que falar numa linguagem que ele vai entender. Então, é muito isso, de você adaptar a sua linguagem, escolher os temas. A colega falou que tem medo de esquecer o conteúdo. Essa questão de esquecer o conteúdo é o scriptzinho ali que você vai colocar para você pelo menos saber os tópicos, para você na hora lembrar. Se você decorar, não vai dar certo. Decorado, a gente fica querendo saber a sequência. Aí se você perde a sequência, dá branco. Funciona muito assim, você estudar o que você vai falar, memorizar os tópicos, ou põe uma folha assim do seu lado para você saber a sequência, para se você não se perder, pelo menos os tópicos. E você vai olhando para aqueles tópicos e vai desembolando o raciocínio. Isso funciona muito também. Tem gente que prega a parede toda assim atrás da live com as folhas. Tá tudo bem, no início vale tudo, post-it, as folhas, a cola, o caderno na mão, tudo vale a pena para você não esquecer. E depois você vai desprendendo disso, vai ficando mais fácil. Tem assunto que você vai usar, tem outros que não. E é começar, né? Como a colega falou, tem que começar. Você começou sem divulgar. Eu não divulgo live, eu divulgava assim. Se vocês pegarem meu Instagram, vocês vão ver. Eu faço aqueles posts que às vezes ela tem lá minha fotinha ou foto com alguma pessoa. No início eu fazia aquilo, passava no feed, né? Que ainda mais quando a live era espaçada, que era uma vez por semana, a cada 15 dias. Aí eu fazia aquela divulgação toda, falando que é a live e mandava para as pessoas no meu grupo de WhatsApp e tudo mais. Só que agora, como eu faço live todo dia, se eu ficar mandando post todo dia de live, não vai fazer diferença. Aí às vezes eu ponho um post de programação semanal, falando quais os temas, e então eu ponho no meu próprio stories falando, que sempre tem live às 21, né? Então eu sei que as pessoas, se elas me procurarem, elas vão me achar aqui. Aí às vezes eu ponho só nos stories, a live hoje é tema tal, porque quem tiver interessado vai poder acompanhar, né, naquele tema. Então eu faço dessa forma. E é tudo, como fala, simplicidade, gente, menos é mais. Quando eu ficava gastando muito tempo fazendo postzinho de live, caprichando, aquilo ali gastava um tempo danado. E não é aquilo que vai atrair a atenção das pessoas, somente aquilo. É o conteúdo, né? Se você gerar um conteúdo que as pessoas anotem, a colega não anotou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Eu tenho certeza que ela anotou e outras pessoas anotaram também. Então, se você gerar um conteúdo que as pessoas conseguem anotar, já é a sua divulgação. Aí a próxima live ela vai querer abrir porque você vai ter um conteúdo legal e ela vai querer te ouvir.